como provavelmente sabem, há uns anos atrás coordenei a edição de um grande livro de cardiologia que se chama Cardiologia, um livro enorme com imensas colaborações e que foi de facto um esforço fantástico com a dificuldade de ter sido um livro que apareceu em plena pandemia, que nos levou a problemas de distribuição, etc. Se fosse noutro contexto, o livro penso que ainda teria tido mais impacto. Mas eu acho que é atualmente, enfim, um livro de cabeceira, com todas as desatualizações que os livros escritos têm, mas que é uma obra que nunca tinha sido feita, de alguma maneira, um tratado de cardiologia. E na sequência disso, a editora, a Lidl, desafiou-me para mais um projeto. Gostava que fizesse outra coisa e tal. E pensámos que esta área do risco cardiovascular, que é uma área que estou muito ligado, também criei recentemente um centro especializado no risco cardiovascular e trombose, que era, portanto, um tema interessante e não havia nenhuma obra especificamente sobre o risco cardiovascular. E assim foi. Reunimos também um conjunto de colaborações com pessoas que se movem nesta área, pessoas de muita qualidade. A escolha, como sempre, foram alguns, não foram outros, poderiam ter sido outros, porque, enfim, há imensas pessoas ótimas, mas às vezes isso acontece por proximidade e até por oportunidade. Algumas pessoas que se tinha pensado que podiam entrar e depois acabaram elas próprias por poder colaborar e tivemos que escolher de acordo com aquilo que é também o meu critério. Mas acho que foi uma boa escolha. Há autores, há capítulos, eu já li, por mais que uma vez o livro tive também que ver naquelas fases das revisões, se conseguir abstrair das próprias coisas que eu escrevi, e aí não faço comentários, mas das coisas que os outros escreveram, os capítulos estão interessantíssimos, acho que cobrem os temas todos, enfim, desde os lípidos, à hipertensão arterial, à obesidade, à diabetes, aos novos fatores de risco, aos fatores de risco não convencionais, aos estilos de vida, portanto, nós, no fundo, e também, capítulo que eu acho particularmente interessante, que é um risco em que se fala da inflamação e da trombose, que são coisas que andam muito ligadas também a isto. Portanto, eu acho que sim, é um livro que se lê, não é daqueles livros com centenas e centenas de páginas, não, é um livro com um tamanho apropriado para se poder ler de um ponto ao outro, um pouco denso em alguns casos, mas que também permite aprofundar conhecimentos, não só para cardiologistas, mas para todos os médicos e outros profissionais de saúde da área cardiovascular. Nós atualmente temos outros colegas da medicina interna, dos cuidados intensivos, da anestesia, da endocrinologia, tantos colegas que se interessam, da fisiatria, sei lá, da reabilitação, que se interessam, e em alguns interessa mais um determinado capítulo, noutros pode interessar mais outro capítulo, noutros interessa tudo, mas, enfim, até estou a falar de outras especialidades, enfermeiros, nutricionistas, há muita gente que pode ter interesse, ou no livro todo, ou em capítulos do livro. E assim foi a história. Olha, a grande dificuldade é que habitualmente nós convidamos para estas coisas pessoas que já têm muito que fazer e que é um esforço adicional. E eu diria que essa é a dificuldade de cumprir os prazos. Depois há prazos editoriais que são prazos com uma relativa fixidez, ou seja, nós não podemos, às tantas temos que ser um bocadinho autoritários para as pessoas que se atrasam, embora compreendamos que as pessoas atrasam-se porque têm outras coisas que fazer. Eu diria que no meio do livro a maior dificuldade foi um autor que na altura que devia ter entregado o texto disse, olha, afinal não consegui fazer, e rapidamente tivemos que substituir. Isso foi de facto uma dificuldade grande, mas que foi superada e pronto. Uns foram mais rápidos a entregar, outros demoraram um bocadinho mais de tempo, mas depois tudo acabou a correr bem. Eu devo dizer, é já a quarta coisa assim que eu publico com o Lidl, e tenho que sempre sublinhar a competência profissional do Lidl. Eles são fantásticos. Nas revisões, as pessoas que trabalharam connosco nas revisões, na paginação, foram pessoas de um rigor e que nos deram dicas e que nos ajudaram a melhorar a obra. Portanto, isto é uma obra em que o mérito também está do lado da editora, sem dúvida. E, aliás, com todas as coisas ali. É uma empresa muito profissional e eu cumprimento-os por isso. Olha, o aumento do conhecimento tem sempre impacto na prática clínica. E eu acho que este livro, nos seus vários capítulos, vai permitir aumentar o conhecimento. Naturalmente, quando eu fui ler o capítulo relativamente ao tabagismo, eu fiquei a saber coisas que não sabia antes.
naturalmente que se eu vou ler o capítulo sobre diabetes e coração, e risco cardiovascular, há vários temas que os meus conhecimentos são aprofundados. Portanto, o aumento do conhecimento vai sempre ter impacto na prática. Impacto imediato, ou impacto não tão imediato, mas vai ter impacto. E eu acredito muito nisso, como também acredito que o aumento da literacia das populações também tem um impacto positivo na sua saúde. Não é o objetivo deste livro, não é um livro para o público em geral, mas também digo que determinadas pessoas particularmente interessadas, se calhar têm ali capítulos que se calhar o livro neste momento já está disponível online, pelo menos no site da Lidl, deve estar a chegar às livrarias por via online, não por via física, a muito curto prazo. E eu sei de pessoas, minhas amigas, que vão ler o livro, porque, não sendo médicos, vão ler porque há capítulos que lhes interessam e preocupam-se com isso, porque eles próprios têm problemas e se calhar querem ver o que é que os médicos dizem. Se calhar há ali partes que têm uma linguagem técnica que não interessa, mas há outras que se calhar interessam. Olha, diria que não e dificilmente o farei. Isto é muito cansativo, nós temos que ter a noção de que, que estas coisas são coisas complexas. Eu tenho tido a grande sorte de conseguir mobilizar equipas. Neste livro não foi assim tão difícil porque era uma equipa relativamente reduzida. No outro foi uma coisa de facto gigantesca. Mas, enfim, talvez lançar uma vez esse desafio, talvez fazer qualquer coisa mais colocado do ponto de vista dos doentes. Também nunca me meti muito nessa área. Agora, obras deste tipo, enfim, talvez algumas coisas mais viradas para alunos, talvez, também estou bastante envolvido no ensino, ou coisas mais viradas para doentes. Coisas assim, com esta dimensão técnica, não está no meu horizonte voltar a fazer. Não só porque estou um bocadinho ainda cansado com este, mas porque, enfim, acho que já fiz o que tinha que fazer. Acho que já cumpri aquilo que era o meu dever em relação a isto. Tem que aparecer outros e eu talvez ainda venha a fazer. Bom, uma das especificidades que este projeto tem é ter sido feito por portugueses. Pronto, nós temos sempre as nossas referências internacionais, mas os portugueses também pensam, também são capazes de produzir e de fazer as suas próprias leituras. E depois cada um dos que participou são pessoas envolvidas nos temas. Nós colocámos ali pessoas de idades diferentes, pessoas mais sérias, como é o meu caso, o professor Jorge Polónia, mas também colocámos pessoas relativamente júniores, como é o caso do Dr. Filipe Macedo, que está neste momento a abraçar muito projetos relacionados com a obesidade e o risco cardiovascular. Pronto, e depois pessoas de idades intermédias, extremamente ativas, como clínicos. Procurámos também que fossem clínicos e darem a sua perspectiva clínica. Eu, enfim, já citei 2 ou 3, vou citar o Dr. Jorge Ferreira, que é um personagem incontornável nesta área do risco, uma autoridade da trombose, a Dra. Cristina Gavina, que é uma pessoa, enfim, futura Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e que, enfim, uma autoridade, um colaborador dela que com ela também fez um capítulo, enfim, a doutora Susana Heitor, que fez um capítulo extraordinário sobre diabetes. Não quero deixar ninguém de fora, todas as pessoas que participaram foram pessoas escolhidas com determinado critério. Portanto, serem portugueses. Depois, o grande gosto que nos dá de fazer uma coisa em conjunto, de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipa, ficarmos em pessoas das coisas. Mesmo que eu às vezes possa ser um bocadinho chato, picar as pessoas, exigir datas, etc. Pronto, e depois, naturalmente, quando se escreve qualquer coisa, procura-se ter a última informação disponível. Por exemplo, havia o capítulo dos lípidos que eu, enfim, escrevi com a professora Cristina Gavina e estava no American College a aparecerem os resultados de um último estudo e já estava aquilo é a revisão de literais. Olha, desculpem lá, mas vou ter que incluir mais uma frase porque acabou de sair um estudo. Não vou agora publicar isto sem isto, só se o livro já tivesse impresso. Pronto, e isto são aquelas coisas. Pronto, depois há um aprofundamento dos temas, isto mostra a atualidade neste momento, com certeza que isto desatualiza-se, daqui a algum tempo desatualiza-se, mas o essencial ainda lá está e acho que é útil para aprofundar um bocadinho mais conceitos. Portanto, com certeza que sim. Se compramos em inglês ou se lemos em inglês, porque não em português. E já agora, porque é que não se lê livros em papel de vez em quando? Eu acho que eu também gosto de vez em quando manusear um livro em papel. De literatura, seguramente. Não consigo ler literatura nos tablets. Tenho que ler
Artigos científicos, esses sim, leio-os na internet, mas livros ainda gosto de os ter, de os manusear, de sublinhar, de pôr marquinhas, ainda o faço. Talvez os mais novos já não façam tanto assim, mas é uma boa maneira de nós ficarmos com as coisas, ter o livro